Olá, seja bem-vindo. Você está no Fala Santo André, que é o comunicado da Prefeitura para você, cidadão andreense. Informações sempre de alta importância. Marília Camargo, secretária adjunta de Planejamento Estratégico e Licenciamento SPEL, aqui com a gente. Marília, é sempre um prazer ter você aqui com a gente, viu? O prazer é meu, agradeço a oportunidade de falar desse tema. Com certeza. E olha, sempre uma grande aula. Vocês aí, técnicos dessa parte de plano diretor, o assunto, né, o subitem é o Conselho Municipal de Política Urbana, CMPU. Você podia definir para a gente o que é, onde se insere? Fique à vontade, o microfone é seu. Vamos lá, né? Muitas políticas públicas, vou começar pelo começo, muitas políticas públicas após 1988, com a nova Constituição, possuem conselhos participativos, né? Então, você tem o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Habitação, você tem o Conselho Municipal de Política Urbana. Então, é uma forma de abrir espaços, né? Então, ele é um órgão participativo ligado ao poder público, mas com paritário, né? Então, metade das cadeiras é de associações, órgãos, segmentos profissionais da sociedade civil. Então, é um espaço de participação e no tema da cidade. Então, sobre o plano diretor, né? Então, de definições, né? Projetos, aplicação de recursos, enfim. Então, é um órgão participativo. Maravilha. Onde está inserido? Você podia passar para a gente? Posso. Então, o Conselho Municipal de Política Urbana de Santo André tem previsão no plano diretor. Então, ele nasce ali, né, em Santo André já há anos, não é só no plano diretor de 2004. E o CMPU se reúne mensalmente para deliberar sobre a aplicação de recursos do fundo que recepciona o dinheiro da outorga e algumas vezes de EIV, né? Já falamos aqui sobre outorga, já falamos sobre EIV. Isso tudo é recepcionado no fundo e redistribuído no território. Mas quem toma a decisão? Toma a decisão a sociedade civil em conjunto com o poder público, no CMPU. Então, o CMPU é esse espaço privilegiado de tomada de decisão de maneira participativa. Vale dizer que o Estatuto da Cidade define que as cidades são orientadas pelo princípio da gestão democrática das cidades. Então, a cidade não é feita somente de cima para baixo pelos técnicos. Então, não é só sobre tecnicidade, né? É também sobre ouvir as pessoas, né? Tem um pouco a ver com esse nosso podcast, né? Que a gente está democratizando esse tipo de informação. Mas o CMPU é esse espaço em que a população, nos segmentos de moradia, organismos de classe, né, como o Conselho de Arquitetura, o Conselho de Engenheiros, também a Ordem dos Advogados do Brasil, os núcleos, né, ativistas, enfim, da área ambiental, eles se reúnem de um lado, poder público do outro, em todas as setoriais, equipes de planejamento, equipes de habitação, equipes ambientais, e discutem a aplicação desses recursos, discutem a apresentação de projetos para a cidade, enfim. Então, é esse momento da democracia quando se fala em política urbana, né? Tem votações, né? Não é raro que as votações não sejam unânimes, por exemplo. Então, quem quer aplicar o recurso ali naquele equipamento? Então, as pessoas votam, a gente conta os votos e, pela maioria, aprova-se ou não. Então, a partir do princípio da gestão democrática das cidades, que prevê que a cidade é de todos e que todos devem participar da sua gestão, né, a implementação dessa política, é que nasce o CMPU. O CMPU, então, ele se insere nessa faixa de gestão democrática, né? E dali ele opera, né? Ele se encontra, enfim, é um grupo que discute a cidade. Dentro desse histórico que você já iniciou, a reforma urbana, você podia passar para a gente informações? É muito interessante você trazer o tema da reforma urbana, porque essa lógica de participação na cidade, ela é recente, de maneira institucionalizada, né? Então, está previsto no Estatuto da Cidade, mas o Estatuto da Cidade é de 2001. O atual plano diretor de Santo André é de 2004, né? Mas isso tem uma sementinha no movimento de reforma urbana.
Foi toda uma mobilização social, de movimentos sociais na época, principalmente na década de 80, que começaram a dizer, olha, a cidade é de todos, a gente quer participar também, não pode ser só uma tecnocracia, não pode ser, o arquiteto acha que precisa ter uma rua XPTO e as pessoas que moram na cidade, que vivem a cidade, não participam dessa tomada de decisão. Então, esses movimentos sociais, de uma maneira bem genérica aqui, começaram a questionar esse tipo de gestão muito tecnocrática. E surge essa reivindicação, queremos participar. E não só movimentos sociais ligados à questão da moradia, também as incorporadoras, né, os movimentos de construtores, todo o mercado imobiliário. Era uma conjunção de esforços da sociedade civil organizada para participar desse processo. E essa reforma urbana, né, todo esse conjunto de medidas que reivindicavam uma maior participação na cidade, uma mudança de regras também, enfim, é muito mais denso que isso, mas para trazer sobre a participação, reivindicavam participar mais, foram se mobilizando até o momento da promulgação da Constituição. E a partir da Constituição, depois, em 98, né, depois até 2001, esse pessoal influenciou no surgimento da gestão democrática das cidades e na possibilidade de ter um Ministério da Cidade, de ter um Conselho das Cidades, enfim, de ter toda uma estrutura de gestão compartilhada das cidades, para que a decisão não fosse só política, não fosse só técnica, mas fosse conjunta, técnicos, políticos e sociedade. Então, eu acho que a principal função do CMPU é estar inserido nesse sistema que é mais amplo de buscar a justiça social na cidade, tudo, mas da gestão conjunta do território que a gente vive, né? Tudo para chegar num bem comum, né? Um denominador comum aí de felicidade e também todo mundo vivendo bem, né, no seu meio. Tem mais alguma informação desse CMPU que a gente deixou passar aqui? Eu acredito que... eu acho que vale citar um pouco assim a dinâmica, né? Então esse CMPU, ele possui um conselho específico financeiro, então há um acompanhamento, uma prestação de contas mensal. Então tudo que entra de outorga é dado transparência para o conselho. O conselho mensalmente recebe essa prestação de contas. A reunião é do conselho, mas ela é aberta para a população. Então, normalmente se faz a primeira ou segunda quinta-feira do mês, lá no auditório do SEMAS atualmente, mas é aberta à população. Tem essa prestação de contas do que entrou, do que saiu. Lá a gente aprovou muitos projetos conhecidos, então quando a gente falou da outorga, né, a outorga está construindo hoje o Hospital de Retaguarda da Vila Luzita, fez a restauração do Cine Lira em Paranapiacaba, mas quem deliberou foi a população no CMPU, então não fomos só nós, poder público, né, claro que a gente apresenta, né, se não tem um poder público engajado, apresentar proposta, nada acontece, mas o poder público aprovou, né, apresentou e a população aprovou em conjunto. Então, isso é interessante, né, do CMPU. Então, essas reuniões são muito dinâmicas, divertidas, né? Cada um coloca o seu ponto de vista. Às vezes, muitas vezes, a gente diverge, né? E isso é natural do ser humano, é típico da cidade. A cidade é o espaço de divergências, né? Tenho dúvida. Então, o CMPU é isso, assim. Acho que, de maneira geral, eu gostaria de passar essas informações para vocês. Caso tiver mais alguma dúvida, a gente tem um site aí, eu gostaria que você repetisse para a gente. Temos, né? Logo mais, né? Próximo semestre a gente vai disponibilizar a revisão no site do Santo André 500 anos, www.santoandré500anos.com.br. Também é possível obter o nome dos conselheiros do CMPU no site da Prefeitura de Santo André, web.santoandré, e participar da reunião, quem quiser, é sempre bem-vindo. Doutora Marília Camargo, secretária adjunta de Planejamento e Licenciamento SPEL. Muito obrigado novamente pela sua participação e como você mesmo disse, né, assim como o plano diretor e o nosso Fala Santo André são instrumentos democráticos aí, né? É isso mesmo, foi um prazer, muito obrigada. O prazer é sempre nosso e você sempre ligado. Tem um Fala Santo André novinho ou outros episódios aí para você, aliás, consulte, hein? Tem muita coisa de plano diretor para você consultar aí. Um forte abraço.